Irmãos, eu quero trazer uma palavra que tem a ver com o papel de Deus como Pai. E aprendermos com Deus a ser Pai. E essa palavra está em Romanos, capítulo 8, se você puder abrir comigo, vai ser projetado também. Porém, é bom deixar a Bíblia aberta para que possamos consultar e ter a instrução direta da palavra de Deus, sempre ao nosso alcance. Romanos 8, do versículo 14 ao versículo 17. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Até aqui. Que Deus nos ajude e nos dê o discernimento dessa palavra tão bendita. Meus irmãos, esse ano nós vamos comemorar em outubro 500 anos de Reforma Protestante. 500 anos. Um tempo considerável de que Deus mudou a história a partir daquela data. E eu falava hoje de manhã sobre um bem que nós, reformados, abandonamos e descartamos. Nós, depois da Reforma Protestante, nós falamos dos pastores como ministros, como pastores, como reverendos, e tiramos da nossa herança o termo pai, porque padre significa pai. E eu estou falando isso por quê? Porque a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, continuaram com essa expressão ao líder, pai. E eu creio que nós não fizemos bem em tirar esse título dos pastores. E por que eu falo isso? Porque a relação pastor e ovelha também tem um componente relacional. E cabe muito bem a relação pai e filho do pastor com as ovelhas. Há uma expectativa também nessa linha, não resta dúvida. E nós perdemos isso. Volto a uma afirmação que J. I. Packer fez em seu livro Conhecimento de Deus. Ele faz uma pergunta interessante, ele diz assim: qual é o nome de Deus no Novo Testamento? E a pergunta tem razão de ser, porque quando você vai para o Velho Testamento, Deus é apresentado com vários nomes, com várias atribuições ligadas a uma apresentação do que Ele é e do que Ele faz. Mas no Novo Testamento, você vai encontrar apenas a expressão comum, genérica, grega, que é Deus, Theos. Por Deus ser o Deus único e verdadeiro, se aplica a Deus a expressão Theos. Porém, o J. I. Packer diz: qual é o nome de Deus no Novo Testamento? E ele responde: Pai. Principalmente nos lábios de Jesus, você vai encontrar Jesus se referindo a Deus como Pai. E é impressionante a gama, a quantidade de vezes que não só Jesus se refere a Deus como Pai, como também Paulo e os demais apóstolos. E isso é fundamental para se entender o relacionamento espiritual, irmãos. Se tem algo experimentado com amor sacrificial, é a relação pai e filho. É uma relação que só consegue dimensionar quem é pai e quem é filho. Mais pai, porque normalmente os filhos dão mais trabalhos. Não entendem tanto o preço, o sacrifício que um pai faz.
Mas quando a gente olha para esse relacionamento da terra entre pais e filhos, a gente pode imaginar um pouco o que Deus é para nós. E como se processa esse relacionamento. Preste atenção. É bem verdade que os relacionamentos na terra, pai e filho, nem sempre são perfeitos. Eu tenho para mim uma teoria que as mães compensam essas limitações que o pai da terra tem. O pai da terra, normalmente, ele tem que ser rígido, ele tem que chamar atenção, a esposa cobra do pai, você não vai fazer nada. Normalmente cabe no pai, cai no pai uma responsabilidade mais da disciplina e não só da manutenção. E os pais são deficientes no carinho, no afeto. Eu estou falando de pais da terra. As mães vêm e passam o rolo compressor nesse aspecto do amor, que compensa um pouco da deficiência do pai. No entanto, quando você aprende a oração do Pai Nosso, você descobre que Jesus propõe o relacionamento de Deus conosco diferente do relacionamento que os pais da terra têm com seus filhos aqui na terra. A oração do Pai Nosso começa dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E por que essa expressão, Pai nosso que está no céu? Porque os da terra têm deficiência nos relacionamentos com os seus filhos, mas os do céu não. E há uma palavra embutida nas entrelinhas nesta afirmação que Jesus nos ensina a orar. E que verdade é essa? Quando o seu pai da terra trouxer traumas, foi imperfeito, ilimitado no papel que ele deveria ser e fazer, saiba você que você tem um Pai no céu, que supre toda e qualquer deficiência que o seu pai da terra tenha e as dificuldades de relacionamento que você tem com o seu pai da terra. Deus é apresentado como esse Pai do céu. O padrão é celestial, o padrão não é o da terra. O padrão é o celestial. E nós estamos aqui em Romanos 8, talvez seja o capítulo mais importante de Romanos. E olha que Romanos, para mim, é a carta apostólica mais importante. É o capítulo do Espírito Santo. Só em Romanos 8, o Espírito Santo é mencionado 19 vezes. Do capítulo 9 até o final de Romanos, capítulo 16, o Espírito Santo é mencionado apenas 8 vezes. Olha a densidade de citação mostrando a obra do Espírito Santo. E qual é a obra do Espírito Santo? É uma obra sequencial à obra de Jesus. O capítulo 1 de Romanos até o capítulo 6 de Romanos mostra o que Deus, o Pai, fez por meio de Jesus Cristo, o Filho, para salvar o pecador. O capítulo 6 fala da justificação pela fé. O capítulo 4, 5 e 6, de que Deus aceita a nossa fé, e essa fé nos justifica diante de Deus, nos fazendo ser não apenas perdoados, mas nos fazendo ser filhos. E isso nos remete a João capítulo 1, versículo 12, que diz: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esta experiência de se tornar filho de Deus, ela é posterior à minha fé, à minha entrega de vida. Quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, a partir daquele instante, um poder sobrenatural invade a minha estrutura física e imaterial e me faz ser filho de Deus. É bem verdade que por adoção, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí começa uma aventura extraordinária, que o Espírito Santo começa a aplicar às nossas vidas e aos nossos corações. Preste atenção no que eu quero desenvolver com esse meu raciocínio. A experiência espiritual não é uma experiência apenas de assentimento intelectual, de concordância com a doutrina. A experiência espiritual envolve sentimentos e convicções
E se tem uma convicção que nós devemos ter e desenvolver, é a convicção de que somos filhos de Deus. É basilar, é fundamental isso. E se tem uma coisa que um filho deveria ter, é alegria, acesso e intimidade com seu pai. Estas bases que eu acabei de mencionar criam um relacionamento saudável sem medo. Toda e qualquer relação pai e filho embasada no medo não é sadia e não é a base que Deus tem para nós. Há pessoas que têm medo de Deus, essa pessoa não vê Deus como pai. Você está em cima de alicerces errados. É importantíssimo que você descubra Deus como pai. É fundamental. É fundamental. Eu estava vendo que eu não estava me escutando direito, estou sem retorno algum. E por que eu digo que é fundamental? Pessoas com medo nunca serão espontâneas na sua adoração, na sua oração, no seu servir, porque servem, adoram com medo de que algo mal possa vir da mão de Deus. E não por espontânea ação, não por gratidão, não por amor. Quem ainda não descobriu, na experiência da vida, o papel fundamental de Deus como Pai, e não somente até aí, mas o papel fundamental de Deus, e eu e você descobrimos Deus na posição de filhos. É tão fundamental descobrir isso, que Jesus Cristo, por 2 vezes, ouviu de Deus o Pai, no batismo e no Monte da Transfiguração, Deus o afirmando. Parece que é uma frase feita. Quando Jesus está ali no Rio Jordão sendo batizado, diz que Deus falou: este é meu filho amado em quem me comprazo, em quem me alegro. Este é o meu filho. Olha que afirmação. Em quem me alegro, que me realiza. Naquele exato momento, o Espírito Santo, como uma pomba, veja o papel do Espírito Santo. Vem sobre Jesus, o capacita e faz com que a palavra de Deus, o afirmando como filho, entrasse no seu coração. E Jesus sai dali, invadido e convicto, de que o que acontecesse o que viesse a acontecer, ele não teria uma dúvida, a dúvida de que ele era filho. Isso é capítulo 3 de Mateus. O capítulo 4 de Mateus diz que Jesus é levado para o deserto e ali é tentado pelo diabo. São 3 tentações, tanto Mateus capítulo 4 quanto Lucas capítulo 4 falam dessas 3 tentações. Das 3 tentações, 2 tentações é para tirar de Jesus a convicção de que ele era filho. Veja a importância de você ter essa convicção no seu coração. O diabo se aproxima e diz assim: se tu és, olha, a dúvida. A dúvida sempre é a arma do diabo. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. É uma tentação com a dúvida embutida, não se ele podia fazer a transformação de pedras em pães, mas a dúvida era se ele era filho de Deus. Veja a importância de uma convicção formada no coração, e o diabo quer balançar isso, quer fazer com que você desacredite disso. A outra tentação é: se tu és filho de Deus, pula do pináculo do templo, porque está escrito. O diabo cita o Salmo 91, você sabia disso? Aquele Salmo 91 que você deixa aberto na sua casa, ele sabe e cita. Se tu és filho de Deus, lança daqui, porque está escrito que anjos virão e te apoiarão. Ele está citando o Salmo 91. O diabo conhece o Salmo 91 também. 2 vezes.
Satanás tenta balançar essa convicção. Porque Satanás quer que você se veja apenas como servo de Deus, apenas como servo de Deus, e não como filho de Deus. Eu falava hoje de manhã sobre o filho pródigo e o pai do filho pródigo. A história que Jesus conta, maravilhosa em amor, bane do nosso coração o medo de ser rejeitado por esse pai. Deus é pai tão incomum no aspecto humano, não há pai que seja medido com Deus, ele está sempre além. E nós temos medo de nós sermos abandonados pelos nossos pais. Jesus diz, não vos deixarei órfãos. E a história é muito conhecida, diz que um filho chega para o pai e de forma ingrata, violenta, insensível, diz, pai, me dá parte da minha herança, porque importante para mim é dinheiro e liberdade para fazer o que eu bem quero. Não quero estar debaixo da tua direção nem das tuas ordens. Quero viver a minha vida. E foi pelo mundo viver a sua vida. Deixou o pai órfão de filho. E os anos se passam e esse jovem não sentiu a falta do seu pai, porque tinha dinheiro, mas tudo acaba. E acabou o dinheiro. Imagine você um judeu que não come carne de porco, que em território israelense não entra criação de carne de porco e nem carne de porco processada. Ele está em território gentílico e tem que cuidar de um chiqueiro de porco. Imagine a situação. E não só isso, ele tem vontade de comer a comida dos porcos e é proibido de fazê-lo porque ele era explorado onde ele estava vivendo. E diz Lucas, no capítulo 15, que aquele jovem disse, fez uma oração. Irei para a casa do meu pai e direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. E ele tem receio de voltar, porque a gente, humanos, nós que somos humanos, a gente tem dificuldade de ser amado e de acreditar no amor. Será que fulano me ama mesmo? Porque a nossa medida é sempre humana, e a gente pensa e raciocina. Fazendo o que eu fiz, eu não perdoaria se alguém fizesse o que eu fiz. Perdão, eu não perdoaria, a lógica é também que ele não vai me perdoar. A nossa medida é sempre humana, e a gente quer colocar Deus dentro dos nossos padrões humanos. Sabe qual é o grande problema de muita gente que tem dificuldade de encarar Deus como um pai? É porque ele não acredita que alguém possa amar tanto. Por mais que a gente fale do amor de Deus, por mais que a gente cante o amor de Deus, lá no fundo, a gente fica pensando, será que Ele me ama mesmo? Sendo eu assim, tão imperfeito, tão falho. A história do filho pródigo mostra esse amor. Chega o menino, depois de anos, cheirando a porco, maltrapilho, dente cariado, sofrido pela vida. E o pai o vê. Diz a Bíblia que o pai, vendo-o de longe, quando o filho vem, antes de abrir a boca, a Bíblia diz que o pai o abraça e o beija. Se não bastasse o afeto demonstrado, diz a Bíblia que o pai deu ordens imediatas. Tragam roupas novas, sandálias, coloque um turbante na cabeça do meu filho, o filho está ali, eu não mereço.
Essa é a boa sensação, viu, gente? Presta atenção. Acorda! Essa é a boa sensação. Sabe qual é a boa sensação? Quando você descobre que você não merece. Quando você olha para o amor de Deus que vem em sua direção e você diz, eu não mereço. Quem disse que você merece? E que você só deve ser amado porque merece. No padrão humano é assim. Normalmente a gente ama e espera que o outro seja recíproco, corresponda. Mas quem é pai, mesmo os pais terrenos, sabem disso, que os filhos são ingratos. E nós humanos, pais da terra, nós engolimos cada sapo com o filho. Mas não deixamos de amar. Ora, se nós somos assim, e ainda continuamos amando, insistindo em amar um filho ingrato, imagine Deus. Imagine Deus. Por que a gente sempre está desconfiado do amor de Deus? Porque você não descobriu ainda que Ele é pai e você é filho. Você sempre acha que Deus espera algo que você faça para assim poder te amar. Como você nunca consegue chegar àquilo que você idealiza ou pensa que Deus espera de você, você diz, eu não sou digno do amor de Deus. Que equívoco você está trabalhando. Deus te ama não porque você merece. Primeira carta de João, capítulo 3, João vai dizer algo muito interessante. Veja com que amor tem nos amado o Pai, ao ponto de chamar-nos de seus filhos. João olha para isso e diz assim, vede com que grande amor Deus tem nos amado, ao ponto de nos chamarmos seus filhos. É grande amor mesmo, porque merecer você não merece, eu não mereço. Esse amor de Deus Pai é tão poderoso e tão revolucionário para quem vive e entende isso, que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, vai dizer, o amor de Deus nos constrange. Ora, é óbvio que vai nos constranger. E eu vou usar uma palavra, talvez uma tradução, para ajudar a nossa compreensão. O amor de Deus nos envergonha. E essa é a grande verdade. E volto a dizer, sabe por que o amor de Deus nos deixa envergonhado? É porque você não encontra em você, em si, razões para Deus te amar. Você olha para o seu histórico, você olha para a sua performance, olha para as suas imperfeições e diz assim, Ele não me ama. Aí você descobre um Deus que te ama, apesar de você. Apesar de todas as suas imperfeições e falhas, Deus não desiste de te amar. Voltando agora para a história do filho pródigo, o pai, além de vê-lo de longe, antes de que ele o visse, o pai diz algo muito interessante. Mate o novilho cevado para a festa. Vou fazer uma festa. Você sabe o que é um novilho cevado? Quem é da roça sabe. Tem uns aqui da roça que eu vejo que estão sabendo o que é novilho cevado. Novilho cevado não é novilho pintado, é novilho engordado. Você deixa ele engordando na expectativa de algo bom para a gente comemorar. Eu creio que quando aquele pai botou aquele novilho para engordar, ele no coração pensava, meu filho vai voltar para casa. E quando meu filho voltar para casa, nós vamos fazer uma festa. E vai ser churrasco para todo mundo. Esse é o Deus da Bíblia, que é chamado de Pai. É esse Deus que você precisa conhecer. Não é o Deus furioso que anda com uma luneta ou então com um binóculo, olhando você diariamente para ver o que você vai fazer de errado. Para quando você errar, ele dizer, peguei! Essa é a sensação que às vezes eu vejo que alguns crentes têm, de que Deus é o Deus que está atrás das nossas falhas.
para nos disciplinar. É claro e é bem verdade que é um componente do trato paternal, a disciplina. Mas não é o espancamento para uma penalidade. Toda disciplina que um pai faz tem como objetivo máximo a correção e o restabelecimento do filho à conduta certa, a criar um caráter digno no seu filho. É parte do componente, mas assim mesmo é com amor. A Bíblia diz que Deus disciplina com amor. E eu volto para o texto, para não divagar tanto. Senão vocês vão dizer que eu peguei o texto como pretexto. E vou ler de novo, depois de todo esse preâmbulo, para que vocês possam agora entender a profundidade desse texto. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para que novamente temam, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Veja como a dinâmica é outra, a leitura é outra, quando você descobre a importância dessa relação, pai e filho. Meus irmãos, e diz aqui que o Espírito Santo, vocês receberam do Espírito Santo essa adoção, essa condição de se tornar filho de Deus pela fé. E esse mesmo Espírito, na versão da RA, diz, testifica com o meu coração, com o meu espírito, que sou filho de Deus. Nessa versão diz que o Espírito testemunha. É a mesma coisa. É algo emocional. Essa sensação, essa percepção de um relacionamento fundado no amor entre pai e filho, entra no nosso coração por meio do Espírito Santo. E há uma palavra aqui que Paulo usa para que eu não viva escravizado, com medo. Toda vivência espiritual que se diz cristã, que a base é o medo, a culpa, não provém do Espírito de Deus. Nós somos chamados para não viver como escravos. Nós somos chamados para ser chamados filhos de Deus. A proposta do filho quando volta para casa é, Pai, me trata como um dos teus servos. Porque ele não se achava digno e ele já estava contente de ser tratado como servo, como escravo. Sabe o que o pai faz? O pai lhe dá uma sandália. Uma marca social na cultura israelense da época era: escravo andava descalço. Escravo não andava calçado. Quem visse alguém descalço saberia que era um escravo. Quando Jesus manda trazer uma sandália para o seu filho, ele está dizendo, deixa de conversa tola, que negócio é de ser tratado como servo, você é meu filho. Traz uma havaiana, dá logo para ele aí. Dá uma havaiana daquelas que não solta as tiras, não deixa cheiro, e que não sai do meu pé. E ele calça a sandália. São essas afirmações. Jesus ouviu, tu és o meu filho amado. O Espírito Santo trabalha no nosso coração dizendo, você é filho de Deus. Aí tudo muda, meus irmãos, porque você não vai fazer nada para Deus por obrigação. Você não vai fazer por medo nada para Deus. Há uma ação de amor. Toda ação de amor é diferente. Toda ação de amor é diferente. Eu posso fazer algo por obrigação, mas eu posso fazer por amor. E às vezes eu posso fazer algo por obrigação com perfeição, mas sem o sentimento. Por isso que Paulo, no capítulo 13, de 1 Coríntios, diz, sem amor, não vale nada. E ele chega a dizer, ainda que eu dê tudo o que eu tenho, todos os meus bens para os pobres, olha que ato generoso e altruísta.
E ele complementa: se não tiver amor, não vale nada. Ele vai para o exemplo extremo, ele vai dizer assim: ainda que eu dê a minha própria vida pelos outros, se não tiver amor, não valeu nada. O que eu quero dizer com isso, queridos? É que a nossa relação com Deus deve ser uma relação pai e filho. E que as nossas respostas para Deus têm que ser respostas de amor. E toda vez que a sua resposta for uma resposta de amor, todos os seus atos serão agradáveis a Deus, porque é um relacionamento sadio. Por isso que obedecer a Deus vai ser mais fácil assim, quando você tem essa percepção e se vê como filho. A obediência vem mais fácil. Porque não me venham dizer que você quer ser filho e não quer obedecer a Deus. Espera aí. Você tem que pegar o pacote inteiro. Só o presente do dia do seu aniversário você quer que Deus te dê como pai? Ou você pensa que a experiência de pai é só receber dele? Não, isso aí não é a metáfora do pai e filho que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que tem que ter uma resposta, o amor e a reciprocidade a Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer, todos que são, vou ler aqui, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sabe qual é a marca também que você é filho de Deus? Quando há obediência a Deus na sua vida. Menino rebelde, menina rebelde, que se diz filho de Deus, mas não obedece, você tem que descobrir a verdadeira relação pai e filho com Deus. É uma relação também de se deixar guiar. Quando o pai e a mãe dizem, menino, você vai cair. Menino, você vai cair. E não obedece. O que acontece? Pá, no chão. Mãe é um negócio sério, né? E pai também. Meu pai tinha um negócio assim, devia ter uma bola de cristal, só pode. Ele sabia o que eu estava fazendo de errado sem eu dizer nada. Luciano, você está fazendo isso. Eu fazia assim, como é que ele descobriu? Como é que ele descobriu? E olha que eu fazia bem feito. Olha que eu fazia bem feito o negócio. Não era mal feito, não. Porque os pais querem que os filhos acertem. Os pais querem que os filhos cheguem lá. Se a gente não chamar para o caminho, ele não vem. É papel dos pais guiar os seus filhos, conduzir os seus filhos. Não só para serem grandes profissionais, mas para serem bons crentes. Pessoas dedicadas que amam a Deus. Eu concluo essa palavra nessa hora, convidando vocês a pensarem também no céu. Mas antes disso, o versículo mais famoso do Novo Testamento é João 3,16. Esse versículo sintetiza o Evangelho, a obra do Pai e do Filho em nos salvar. E a maioria sabe aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu quem? Seu Filho unigênito. Sabe o que significa unigênito? Filho único. Mas espera aí, eu não sou filho de Deus? Mas a Bíblia está dizendo que Jesus é unigênito. Sim. Olha que coisa linda dessa história. Jesus é o único filho que procede de Deus. Nós somos criados à imagem dele. Mas o único que procede de Deus, direto, da mesma substância, é o Filho Jesus. Por isso que teologicamente, Jesus é Deus. Nesta trindade existe uma geração eterna. Nesse sentido, Jesus é unigênito.
E Jesus, como Filho unigênito, abriu a possibilidade para que aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, que são criaturas e não filhos, pela fé, possam entrar em um relacionamento com Deus como filho. E é o mesmo Jesus que vai abrir essa porteira para os que creem, para na oração do Pai Nosso ver Deus não como Deus de Jesus Cristo, como Pai de Jesus Cristo, mas como Pai nosso. Dos lábios de Jesus que vem essa ideia de compartilhar o Pai com os que creem. Então o próprio Jesus deixou de ser unigênito para ser o primogênito. O primeiro de muitos. E é um ato do Pai e do Filho, generoso, de nos abarcar, de nos incluir e de nos fazer filhos, filhos de Deus. E há também, por fim agora, de verdade, essa promessa maravilhosa de sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Tudo que é de Deus, tudo que Ele tem preparado, não é só para o seu Filho Jesus, é para nós também. Há uma herança celestial. E nós vamos estar com Ele, usufruindo de tudo que Ele reservou para o seu Filho Jesus, nós também teremos. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Essa é a ideia da adoção. Apesar das nossas imperfeições e limitações, Deus nos vê como filhos. O Nordeste tem um passo intermediário à adoção. É muito comum você encontrar alguém lá no Nordeste se referir a alguém como padrinho ou madrinha. E essas pessoas vão morar com essas pessoas, vivem debaixo do mesmo teto, recebendo manutenção do padrinho ou da madrinha, mas ele não é filho legalmente. Isso mais para trás, um tempo atrás. Há um relacionamento quase paternal ou maternal nesse tipo de relacionamento, mas não é nada oficial. Se a madrinha ou o padrinho morrer, ele não tem direito à herança. Mas quando você é adotado por Deus, Jesus é o Filho unigênito, o que tem direito. Mas ele não só compartilha o Pai, mas compartilha a herança. Como diz aí o jovem, é mole ou tu quer mais? É maravilhoso isso. Então concluo essa palavra conclamando a todos que estão aqui a viver uma relação com Deus, olhando Deus como Pai. E se você tem dificuldade com seu pai da terra, não tenha a medida do seu pai na terra. Veja que Deus é uma medida além de tudo. Mas vive essa dimensão. Senão você vai viver um cristianismo como servo, querendo ganhar o amor de Deus pelo seu serviço, pelo que você faz para Ele, como escravo, escravizado, com medo. Olhe para Deus de forma diferente. Agora você tem que recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, como Pai.